Quando os irmãos gêmeos de 7 anos decidiram enfrentar os desafios da vida, não imaginavam que suas vidas mudariam totalmente. Entenda como uma perseguição policial se transformou em um improvável conto de compaixão, coragem e amor inesperado. Prepare-se para se emocionar com uma história que vai mexer com seus sentimentos e te mostrar que nunca é tarde para encontrar a luz no meio da escuridão. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Em uma noite estrelada, uma equipe de policiais montou um controle na avenida principal da cidade, uma operação rotineira destinada a verificar documentos e garantir a segurança no trânsito. A noite estava tranquila, com carros e motos passando, alguns parando conforme as sinalizações dos policiais, outros continuando após uma breve inspeção. Boa noite, senhor. Documentos do veículo e carteira de motorista, por favor, solicitava um dos oficiais com uma lanterninha na mão, iluminando o interior dos veículos que paravam à sua ordem. A maioria dos motoristas colaborava apresentando os documentos solicitados, alguns com infrações menores eram advertidos, outros liberados sem maiores problemas. A noite seguia sua rotina previsível até que um evento incomum acabou com a monotonia, pois um carro aparentemente comum se aproximou do controle, mas em vez de diminuir a velocidade para a inspeção, como ordenado, acelerou bruscamente, passando pela barreira policial como uma sombra na noite. Surpresos, os agentes trocaram olhares confusos antes de agir. Vamos atrás dele, gritou o líder da operação, o oficial Felipe, enquanto ele e outro agente rapidamente montaram em suas motocicletas, ligando as sirenes e iniciando uma perseguição em alta velocidade. O carro em fuga desviava imprudentemente entre os outros veículos, aumentando ainda mais a urgência da perseguição. Este tipo deve estar bêbado, comentava um dos homens pelo rádio. As ruas, normalmente tranquilas àquela hora, se transformaram no cenário de um filme de ação, com o som das sirenes ecoando entre os prédios. A perseguição continuou por várias quadras, e o carro em fuga parecia determinado a não ser capturado. No entanto, finalmente, em um beco sem saída, o carro não teve outra opção senão parar. Os policiais desceram das motos com as armas em punho e se aproximaram cautelosamente. Polícia, saia do carro com as mãos onde possamos ver, gritou Felipe enquanto cercavam o veículo. O coração de cada um batia freneticamente, preparados para qualquer eventualidade, com as armas apontadas, ordenaram para que o motorista abaixasse o vidro. Havia uma tensão notável no ar, e estavam prontos para uma confrontação. No entanto, o que viram quando o vidro se abriu lentamente, os deixou completamente perplexos. Os olhos dos policiais se abriram, em choque e incredulidade. Suas armas baixaram quase instantaneamente, e a lanterna revelava algo que nunca poderiam ter imaginado presenciar. Um silêncio pesado se apoderou da cena. Nenhum deles estava preparado para o que encontraram dentro daquele carro. Quando o policial Felipe, acompanhado por seu colega, se aproximou do carro que haviam perseguido sob a suspeita de uma fuga imprudente, lá estava um ser pequeno. Em vez do motorista bêbado que esperavam encontrar, havia um menino de apenas 7 anos com as mãos no volante. No banco do passageiro, outro menino da mesma idade, idêntico. Eram 2 gêmeos ocupando os assentos dianteiros. O colega do líder da operação, com a lanterna também em mãos, iluminou o interior do veículo e ficou perplexo. Como é possível? A incredulidade era evidente em sua voz, refletindo o choque de Felipe. O que vocês dois estão fazendo aqui? Perguntou o policial, tentando manter a compostura diante de uma situação tão incomum. Nós só somos crianças, gaguejou um dos meninos. Por favor, saiam do veículo, ordenaram os policiais, seguindo o protocolo. Embora confusos, solicitaram aos meninos, que se apresentaram como Lucas e Gabriel, que saíssem do carro. Assim que os pequenos colocaram um pé para fora, começaram a chorar, com o medo evidente em suas vozes trêmulas. Por favor, não nos prendam, não fizemos nada, suplicou Lucas, enquanto o irmão, tentando ser corajoso, acrescentou. Não somos criminosos. Os homens trocaram olhares completamente perdidos sobre como proceder. Afinal, estavam treinados para lidar com criminosos, não com crianças assustadas que, de alguma forma, se encontravam dirigindo um carro no meio da noite. Ainda tentando assimilar a situação, o oficial Felipe se aproximou do carro para uma inspeção mais detalhada, e quando olhou para o banco traseiro, seu coração quase parou. Além dos meninos dirigindo, o que havia ali atrás era algo impossível de prever. Tom de desespero. Os gêmeos,
enxugando as lágrimas e tentando controlar os soluços, se olharam antes de começar a contar sua história. Sabiam que o que tinham feito era incrível e até ilegal, mas impulsionados pela necessidade de algo maior, não viram outra saída. Os olhares dos policiais estavam cheios de curiosidade, preparando-se para ouvir o relato. Os meninos contaram uma história que prometia ser tão extraordinária quanto a cena que eles tinham acabado de presenciar. Acontece que mais cedo naquela tarde, a casa dos gêmeos Lucas e Gabriel estava cheia de expectativas. Sua mãe, Aline, uma mãe solteira que dedicava cada segundo do seu dia cuidando dos seus 3 filhos pequenos, havia retornado do trabalho mais cedo. Mamãe voltou mais cedo para casa, celebravam. A mulher trabalhava como cuidadora de idosos, um trabalho que exigia muito tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ela trabalhava o dia todo e só voltava para casa à noite. No entanto, naquela noite dispensou a babá, Tânia, ansiosa por passar algumas horas preciosas com seus filhos, incluindo a bebê recém-nascida, Sofia. Era um momento em suas vidas em que as coisas estavam relativamente cansativas, embora nem tudo estivesse tão ruim, pois os pequenos estavam aproveitando as férias escolares. Os gêmeos, aproveitando as férias, dividiam seu tempo entre videogames e travessuras típicas de crianças de 7 anos. Seus jogos favoritos eram de corrida de carros, que jogavam com entusiasmo e competição fraternal. Eu vou te vencer, brincava Lucas, enquanto seu irmão apertava os dedos no controle. Eu já estou ganhando, para de ser bobo, você não tem a menor chance, replicava o gêmeo. Enquanto isso, a babá cuidava da pequena Sofia, garantindo que a bebê estivesse bem alimentada e descansada. Também realizava as tarefas domésticas enquanto Aline, mãe dos meninos, estava fora. A vida de Aline não era fácil desde que seu marido a abandonou para fugir com outra mulher, deixando-a sozinha para criar 3 filhos, sendo a mais nova uma bebê recém-nascida. Ela lutava para manter a casa, garantir o sustento e proporcionar algum conforto à família. O peso da responsabilidade frequentemente parecia avassalador e a dor do abandono também. No entanto, o amor por seus filhos lhe dava forças para seguir em frente. Um dia de cada vez, apenas um dia de cada vez, pensava ela, exausta. Naquele dia, no entanto, Aline não se sentia muito bem. Uma sensação de mal-estar a acompanhava desde a manhã, mas ela atribuiu o desconforto ao cansaço acumulado e à rotina exaustiva. Ela saiu do trabalho mais cedo, esperando ter uma noite tranquila em casa, na companhia dos seus queridos filhos, seguida de uma boa noite de sono para que pudesse revitalizá-la. Quando chegou em casa, as crianças comemoraram seu retorno, já anunciando o que haviam feito durante o dia. Mamãe, jogamos o dia todo e alcançamos a pontuação máxima do nível médio do jogo, diziam eles orgulhosos. Ah, que legal, meus amores, disse ela. Você pode ir mais cedo hoje, Tânia, disse a mãe e despediu-se da babá com um sorriso cansado, mas agradecido. Aline havia comprado pizza, um pequeno luxo que só permitiam em ocasiões especiais. Os olhos de Lucas e Gabriel brilharam com a surpresa. Comer pizza era um evento que sempre esperavam com ansiedade. A noite continuava agradável, com risadas e histórias compartilhadas ao redor da mesa, mas de repente, o que deveria ter sido um momento de alegria familiar se transformou em pesadelo. Aline sentiu uma tontura avassaladora, e desabou com a cabeça caindo pesadamente sobre o prato à sua frente, sujando-se completamente com o molho de pizza. A mulher desmaiou repentinamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas e Gabriel ficaram paralisados por um instante, com o medo e a confusão refletidos em seus rostos. Eles se olharam um para o outro, com os olhos cheios de lágrimas, sem saber o que fazer. A mãe, que sempre havia sido sua rocha, agora estava imóvel diante deles, desencadeando vários eventos que os levariam a tomar uma decisão desesperada. Os gêmeos estavam junto à mesa, com o pânico estampado em seus rostos, enquanto olhavam para a mãe inconsciente. Mamãe, mamãe, acorde, gritavam, sacudindo a mulher, mas ela não respondia. Ela morreu? Perguntou Gabriel entre lágrimas. O irmão, tentando manter a calma, afirmou que não, que ela apenas tinha desmaiado. Quando a tocaram, sua pele estava ardendo em febre. Chame o hospital, Gabriel, agora, ordenou Lucas, erguendo a cabeça da mãe para que ela pudesse respirar. Sem hesitar, o menino pegou o telefone e ligou para a emergência, explicando a situação com a voz trêmula. A resposta do outro lado da linha foi um balde de água fria. Só chegaremos em 20 minutos, todas as unidades estão ocupadas. O desespero se apoderou deles, não podiam esperar tanto tempo,
Temiam que fosse tarde demais para sua mãe. Com coragem, decidiram agir. Trabalhando juntos, os meninos carregaram sua mãe, um segurando as pernas, o outro segurando os braços, e a levaram para o carro. Com cuidado, colocaram a bebê Sofia na cadeirinha, e contra todas as probabilidades, conseguiram ligar o carro. A mamãe vai morrer se não chegarmos logo, dizia Lucas com urgência em sua voz. Eles moravam em um bairro distante, e o hospital mais próximo estava no centro da cidade. Mas como essas crianças sabiam dirigir? Na verdade, os pequenos se basearam nos jogos de corrida que tanto amavam. Lucas e Gabriel usaram o conhecimento adquirido virtualmente para ligar o carro, engatar a marcha e sair em disparada, navegando pelas ruas escuras. Vamos, Gabriel, mais rápido, incentivava Lucas. O irmão, segurando firme o volante, guiava o carro em direção ao hospital. Enquanto isso, um deles se revezava nos pedais, já que eram pequenos e o motorista não alcançava. Era apenas uma sincronia perfeita, nascida da fraternidade e do desespero. No entanto, quando avistaram a blitz policial à frente, o pânico aumentou. Acelera, Gabriel, gritou Lucas. Sabiam que não podiam parar, não quando cada segundo era crucial para a vida de sua mãe. Passaram correndo pelo bloqueio, iniciando uma perseguição policial na qual jamais imaginaram se envolver. Mesmo assim, foram pegos e assim que saíram, os gritos desesperados das crianças cortaram a noite. Não nos prendam, por favor, só queremos salvar nossa mãe, clamavam, com as lágrimas correndo livremente por seus rostos. Os policiais, inicialmente prontos para prender o sujeito da perseguição, se viram desarmados diante da cena. Ver aqueles pequenos irmãos unidos em uma tentativa desesperada de salvar a vida de sua mãe tocou profundamente seus corações. Lágrimas não contidas brilhavam em seus olhos enquanto testemunhavam a cena. O instinto protetor substituiu o protocolo, e agora estavam determinados a ajudar as crianças e a mulher inconsciente no banco traseiro, impulsionados pela coragem e pelo amor incondicional dessas crianças. A tensão do momento deu lugar a uma corrida contra o tempo, unindo policiais e crianças em um esforço conjunto para salvar uma vida, transformando aquela noite em uma história de desespero, coragem e humanidade. O oficial líder da operação, Felipe, agiu rapidamente, como reflexo de seu compromisso com a proteção e o cuidado daqueles em sua comunidade. Assim que percebeu a gravidade da situação, não hesitou. Marcos, volte com a moto, vou levar as crianças ao hospital. Continuem com o controle sem mim, ordenou ao policial que era seu companheiro. Colocou Lucas e Gabriel no banco do passageiro do carro e acelerou em direção ao hospital mais próximo, cada segundo contando para a vida da mãe das crianças. Ao chegar ao local, Felipe carregou a mãe das crianças em seus braços com urgência, correndo em direção à sala de emergência, enquanto os gêmeos tiravam a bebê do assento e corriam com Sofia para dentro do hospital, seguindo o policial. A equipe médica se preparou e agiu imediatamente, levando a mãe para ser atendida. Felipe ficou com as crianças na sala de espera, um ambiente frio e impessoal que contrastava com o calor humano daquele gesto. As crianças, cercadas de incerteza e medo, não conseguiam esconder a angústia e se agarravam ao policial. Mamãe vai morrer. Oh, meu Deus, já não temos pai, e agora ficaremos sem mãe, choravam Gabriel, com a voz cortada pela emoção, e Lucas, igualmente angustiado, abraçou seu irmão, compartilhando o mesmo medo silencioso. Onde está seu pai? Perguntou Felipe, com o coração pesado, ao conversar com as crianças. Ele descobriu sobre o abandono por parte do pai, uma história que lhe era dolorosamente familiar. Ele foi embora com outra mulher, choravam os pequenos. O policial, sentindo uma conexão pessoal profunda com os meninos devido à sua própria experiência de abandono na infância pelo pai, tentou confortá-los. Tudo vai ficar bem, sua mãe vai melhorar, agora está em boas mãos, disse, tentando criar uma esperança que ele mesmo lutava para sentir. A empatia entre eles cresceu, unidos por histórias de perda e resiliência. Algumas horas depois, os médicos trouxeram a notícia de que Aline estava com dengue hemorrágica, uma condição séria, mas que havia sido diagnosticada a tempo. Quando os meninos explicaram onde ela trabalhava, na casa do idoso, o médico conectou os pontos. Provavelmente ela contraiu na casa do idoso que cuidava, pelas muitas plantas de lá, explicou. Ela precisaria ficar alguns dias internada em observação, mas estava estável. Comovido pela situação das crianças, Felipe decidiu cuidar delas enquanto a mãe se recuperava. Venham, crianças, disse o homem, levando os três para sua própria casa.
Preparou seus quartos para que dormissem confortavelmente, deu a cama de casal para os meninos e improvisou um berço seguro para Sofia, garantindo que não corresse o risco de rolar e cair da cama durante a noite. Nos dias seguintes, o policial se certificou de levar as crianças para visitar a mãe todos os dias no hospital, garantindo que mantivessem o vínculo e a esperança em sua recuperação. Esta experiência inesperada uniu o homem e as crianças de uma maneira que nenhum deles poderia prever, transformando uma noite de desespero em uma história de compaixão, cuidado e uma nova família improvisada. Depois de mais de uma semana de hospitalização, Aline finalmente recuperou a consciência e a saúde. Ao acordar, a primeira visão que teve foram seus filhos, Lucas e Gabriel, ao seu lado, e o policial segurando sua filha, Sofia, nos braços. A confusão inicial deu lugar a uma onda de alívio e gratidão quando seus pequenos, emocionados e aliviados, contaram toda a aventura pela qual passaram para salvá-la. Narraram como, diante da falta de uma resposta imediata de emergência, tomaram a corajosa decisão de levá-la ao hospital, e como Felipe, o policial, os ajudou durante todo o processo. Ele os perseguiu pensando que era um criminoso, acabou se tornando o anjo da guarda deles. Aline não podia acreditar no que ouvia. Cada palavra aumentava sua admiração e gratidão por Felipe, que não só cuidou de seus filhos durante sua hospitalização, mas também os acolheu em sua casa, proporcionando-lhes segurança e conforto em um momento de extrema vulnerabilidade. Ela se sentiu profundamente comovida ao saber que, apesar de suas próprias dificuldades e uma infância marcada pelo abandono, ele escolheu agir com compaixão e generosidade. A bondade inesperada de um estranho rapidamente se transformou em uma conexão profunda, não apenas entre Felipe e Aline, mas também com Lucas, Gabriel e Sofia, que rapidamente se apegaram a ele. Quando chegou a hora de voltar para casa, uma mistura de emoções invadiu a família. Os gêmeos estavam visivelmente tristes por se despedirem do oficial, embora estivessem radiantes por terem sua mãe de volta, curada e salva. Aline percebeu o vínculo especial que se formou entre seus filhos e Felipe e sentiu uma profunda gratidão por tudo o que ele tinha feito. Sem querer que essa conexão se perdesse, ela começou a convidar o homem para visitar sua casa nos fins de semana, mantendo assim o vínculo que havia se formado entre ele e as crianças. Felipe aceitou o convite com alegria, e suas visitas se tornaram cada vez mais frequentes. Com o tempo, era de se esperar que a amizade entre a mãe e o policial florescesse em algo mais profundo. Aline encontrou nele não apenas um salvador em um momento de desespero, mas também um companheiro gentil e amoroso, alguém que compartilhava seus valores e sonhos. A relação entre eles cresceu com base no respeito mútuo, admiração e em um amor crescente que parecia estar predestinado desde o início. Para as crianças, o policial se tornou a figura paterna que lhes faltava, preenchendo um vazio em suas vidas com amor, segurança e estabilidade. Depois de um ano de amor e compartilhamento crescentes, Felipe e Aline se casaram em uma cerimônia íntima, celebrando o início de uma nova vida juntos. As crianças, radiantes de felicidade, comemoraram a chegada de um pai amoroso e dedicado em suas vidas. O policial, que enfrentou o abandono e a solidão em sua própria infância, encontrou na família de Aline uma redenção completa, um lar cheio de amor, risos e o calor de uma família que sempre desejou. Assim, o que começou como uma noite incomum de desespero e incerteza se transformou em uma história de amor e resultou em uma família reconstituída. No final, nunca subestime nada e você se surpreenderá. Qual parte da história mais te emocionou ou surpreendeu? Você já vivenciou alguma situação semelhante de bondade inesperada em sua vida? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.